Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Desta vez, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre aquilo a que o jurista Rui Verde chama de instrumento do neo-autoritarismo angolano, num texto publicado recentemente no site Macangola, isto é, da criação de novas leis e entidades para controlar e reprimir a dissidência e a crítica. Também falaremos das negociações em Madrid e um acordo sobre o futuro do Saara Ocidental, esse país eternamente adiado que muito provavelmente nunca se tornará real. Na segunda parte, a nossa convidada é a ex-ministra da Justiça da Guiné-Bissau, Ruth Monteiro, que está connosco para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Guiné-Bissau, onde os militares golpistas parecem continuar a alisar o terreno para o regresso do Mário Sissoko Embaló ao país e ao poder, enquanto o Domingos Simões Pereira, o líder da oposição, teve de se apresentar num tribunal militar, apesar de ser um civil. O líder do PAIGC esteve preso 66 dias e desde 30 de janeiro está detido na sua própria casa, uma prisão domiciliária que não está prevista no ordenamento jurídico da Guiné-Bissau. Feita a introdução, passemos aos temas. A deriva autoritária de João Lourenço em Angola é inversamente proporcional à sua capacidade para lidar com os problemas económicos do país e meter aquilo que normalmente se diz comida na mesa dos angolanos. Sem soluções para resolver a questão económica, o governo do MPLA investe no autoritarismo através de uma produção legislativa que lhe dá os meios legais para reprimir qualquer dissidência de raiz. A proposta de lei contra as fake news, a lei de cibersegurança, a lei do vandalismo e a lei das ONGs constituem, segundo Rui Verde, e passo a citar, um exemplo particularmente inquietante de utilização da técnica jurídica para criar instrumentos de controle político com inclinações neo-autoritárias. Como escreve ainda o jurista, estas normas apresentadas como instrumentos de ordem pública ou de modernização institucional dão origem a entidades administrativas com amplos poderes, geralmente indeterminados, vagos e abstratos, que permitem uma aplicação arbitrária e imprevisível de mecanismos de supervisão e de sanções. Sanções essas que são desproporcionadas, com uma severidade extrema, comprimindo liberdades civis essenciais e abrindo espaço à arbitrariedade administrativa com pouca ou nenhuma fiscalização judicial. O que se apresenta como defesa do Estado transforma-se, pois, numa arquitetura legal que fragiliza a cidadania e reforça mecanismos de controle político. O ano passado, o Movimento Cívico Mudei lançou uma petição a pedir a destituição imediata do presidente João Lourenço por autoritarismo, logo após a repressão durante os protestos dos taxistas. A iniciativa era simbólica, mas demonstrativa de que, não havendo diálogo entre o governo e a sociedade civil, como a seu tempo referiu o jornalista Rafael Marques, e onde as pessoas cada vez mais nutrem um antagonismo indisfarçável contra a beligerância do presidente, contra aquilo que ele chamou um coração de pedra, o presidente João Lourenço escolheu não amolecer a sua relação com as pessoas, mas fazer passar leis que lhe permitem controlar o descontentamento pelo medo ou pela repressão. Em 2024, a Human Rights Watch considerava que a lei de crimes de vandalismo de bens e serviços públicos e a lei de segurança nacional, aprovadas pelo MPLA na altura, não cumpriam os padrões internacionais de direitos humanos por as considerarem repressivas e condicionar a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação. Professor, o que é que pensa de toda esta situação? Parece que o presidente João Lourenço quer condicionar todas as críticas ao seu governo, criminalizando a oposição e a dissensão, quer dos partidos, quer da sociedade civil. Sim, olha, o que o Rui Verde escreve é muito grave, né? Mas é também uma descrição fiel daquilo que acontece num sistema político controlado por gente com tendências autoritárias, né? Portanto, infelizmente, essa imagem que ele dá de Angola, que é uma imagem muito negativa, tem uma certa plausibilidade. Agora, o grande problema qual é? É o de saber se, de facto, tudo isso aqui é feito com base, digamos assim, num objetivo claro nas mentes dessas pessoas, portanto, no objetivo de que querem realmente cercear as liberdades das pessoas, querem evitar a crítica ou proteger-se da crítica, ou se isso é feito na base da convicção de que eles precisam de proteger o Estado, não é?
Portanto, pode ser que seja esta última hipótese, o que não torna a coisa boa, né? Mas pode ser isso aí, e isso vai suavizar a nossa avaliação do que está a acontecer agora. Agora, para mim, o ponto essencial aqui tem dois desdobramentos. O primeiro desdobramento é o seguinte: há uma grande dificuldade em muitos países africanos e em muitos países com sistemas políticos que ainda não estão consolidados. Há uma grande dificuldade por parte de quem detém o poder de se imaginar fora do poder, né? Portanto, essas pessoas normalmente fazem leis que sabem que são leis que vão afetar os outros, mas não a si próprios. Portanto, eles têm uma grande dificuldade de pensar o direito como algo que está acima de todos, como algo que vincula todos os atores políticos. Portanto, isto não acontece apenas em Angola, acontece em Moçambique, acontece em todos os sistemas políticos que ainda não conseguiram uma certa estabilidade, né? Então, esse desdobramento é muito importante e tem consequências. Uma das consequências é que, como não se imaginam fora do poder, também não podem permitir ficar fora do poder. Né? Sim. Sim. E então vão fazer tudo para que fiquem sempre no poder, né? E é isso que leva, digamos assim, a perversão das instituições, né? A perversão de processos eleitorais, portanto, as fraudes e essas coisas. Então, esse é um desdobramento muito importante. Agora, o segundo desdobramento tem simplesmente a ver com uma questão que a gente nunca coloca, mas deve colocar, que é a questão da cultura política nos países africanos. Qual é a cultura política das pessoas que estão na política? Sabe, em 75, havia uma certa clareza, né? A gente pode concordar ou não com as opções que foram feitas naquela altura, mas estava claro que eram pessoas que eram motivadas por certos ideais marxistas, portanto, marxismo-leninismo, e conforme eu digo, a gente pode concordar com isso ou não, mas havia essa clareza. Então, era possível, digamos assim, discutir com essas pessoas, refletir com essas pessoas sobre o significado do que estavam a fazer. Hoje eu tenho mais dificuldades, eu tenho grandes dificuldades em imaginar que as pessoas que estão no poder tenham uma cultura política clara. Uhum. E, portanto, daí a dificuldade que a gente tem em dialogar com estas pessoas. Sabe, com que base é que nós vamos, com que base é que o Rui Verde vai discutir com a classe política angolana sobre o que esta legislação significa, né? Vai ser muito complicado, porque seria muito mais fácil se eu dissesse, olha, dentro da teoria marxista do poder, o que vocês estão a fazer, não sei quantos, implica esta contradição e aquela, não sei quantos. E a gente devia ter uma discussão, né? Mas isso não é possível, porque essas pessoas não têm essa cultura, não têm uma cultura política clara. Então são essas duas coisas. Não se imaginar fora do poder, mas também não ter uma cultura política clara. Então, para mim, essas duas coisas são fundamentais para começar a entender o que está a acontecer em Angola e não só. Sabe, só para acrescentar este ponto, o presidente João Lourenço fez um discurso bonito em Addis Abeba, mas o discurso de um democrata, né? Sim, portanto, um discurso que entra em colisão, por exemplo, com esta legislação. Mas como é que você conversa com essa pessoa? Porque, de certeza, o discurso foi de ocasião, né? Alguém preparou o discurso, pronto, juntou uma e outra palavra e saiu um discurso bonito. Mas é um discurso que peca, na prática, porque não é consistente na promoção de princípios para a proteção de certos valores. Sim, no fundo, falar é fácil, eles acabam por ações a contradizer aquilo que dizem por palavras, ou seja, na verdade aquilo que eu acho é que Angola está cada vez mais uma democracia só de nome
e menos uma democracia a sério. Ou seja, apesar de haver ainda essa distinção dos vários poderes, a verdade é que o controle dos poderes está nas mãos de um só chefe, porque é ele que nomeia quem manda nesses poderes, e no fundo estas legislações todas permitem-lhe controlar o resto. Sim. Mas a questão está justamente aí. Será que eles sabem o que estão a fazer? Para mim essa é que é a questão. Será que eles sabem? Uma coisa é que isto aqui tenha consequências que são favoráveis a eles, né? Isso está claro. Mas será que eles sabem que ao fazer isto vão ter isso aí, né? Não sei se lembra-se de um outro episódio aqui do podcast em que conversamos com o Carlos Lopes, da Guiné. Sim. E ele dizia que era preciso africanizar a democracia. Né? Então tem aqui um desafio. Né? Mas quem é que vai fazer isso se não houver uma reflexão profunda sobre o que significam certas coisas essenciais, coisas pelas quais os angolanos lutaram, né? A questão da dignidade humana, a questão das liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, mas sobretudo os angolanos lutaram pelo direito de controlarem quem os governa, porque é justamente isso que faltava no período colonial. Então, africanizar a democracia, para pegar esta feliz expressão do Carlos Lopes, significaria para mim refletir que tipo de instituições é que é preciso ter para que essas coisas sejam protegidas, né? Mas essa discussão é possível em Angola ou em Moçambique, ou mesmo na Guiné? Eu tenho muitas dúvidas. Sim, eu também. Bem, passemos ao segundo tema então. Espanha abandonou a sua antiga colónia do Saara Ocidental em 1976 e desde então o território está ocupado por Marrocos, que o reclama como seu e tem exercido o seu poder autoritário sobre os sarauís. A Frente Polisário, considerada como representante legítimo dos sarauís, vive desde então no exílio na Argélia e o referendo prometido pelas Nações Unidas nunca se chegou a realizar porque a organização nunca conseguiu forçar o governo marroquino a convocá-lo. Mesmo assim, 46 países reconheceram a República Árabe Saharaui Democrática e a União Africana aceitou-a como membro. Nos últimos anos, os ventos têm superado favoravelmente aos desejos de Marrocos de integrar definitivamente o território, maioritariamente desértico à beira do Atlântico. Em outubro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou o Plano de Autonomia Marroquino para o Território, apoiado pelos Estados Unidos, que defende a integração do Saara Ocidental em Marrocos, apesar da oposição da Argélia, naquele que é o sinal mais forte de apoio ao plano marroquino em relação ao Saara Ocidental. Os Estados Unidos, que foram importantes na decisão de Marrocos de assinar o Acordo de Abraão de normalização das relações com Israel, estão empenhados em encontrar uma solução que garanta os direitos de Marrocos, mas que resulte em algum estatuto de autonomia para os sarauís. No passado dia 8 de fevereiro, em Madrid, sob os auspícios dos Estados Unidos, organizou-se a primeira reunião secreta entre as partes. À mesa, Marrocos, Argélia, Frente Polisário, Espanha e Estados Unidos discutiram o futuro da Saara Ocidental com o plano marroquino em cima da mesa, segundo os relatos que chegaram à imprensa. A ideia de independência parece coisa do passado. Aos sarauís restará a hipótese também defendida por Washington de conseguir autonomia para o Saara Ocidental dentro do Reino de Marrocos. Durante muitos anos, a questão da autodeterminação do Saara Ocidental era um assunto mobilizador à escala africana. Mas hoje em dia serão poucos os países dispostos a defender o tema nas instâncias internacionais. Foi a força de Marrocos a prevalecer ou foi o tempo que ditou o esquecimento dos sarauís? Boa pergunta. Eu acho, eu acho que foram as duas coisas, né? É preciso não esquecer que Marrocos, apesar de tudo, é uma grande potência, entre aspas, né? E nos últimos tempos ganhou muita força no continente africano, muita força econômica, sobretudo. O Marrocos está presente em muitos países africanos, mesmo na África Austral, mesmo em Moçambique, há investimentos marroquinos. Portanto, há uma diplomacia que os marroquinos estão a fazer, que não é apenas política, mas também econômica. E pronto, o Marrocos também beneficia da própria história, né? Eles, por exemplo, orgulham-se de terem sido o primeiro país no mundo a reconhecer a independência dos Estados Unidos. Portanto, isso é um trunfo muito grande que eles, de certeza, estão a utilizar com os americanos. Mas a questão da autodeterminação também é importante num sentido muito específico. É que há certos conceitos
que são fortes e válidos dentro de determinados contextos históricos, né? E o conceito de autodeterminação foi fundamental entre 1940 e 1980, talvez até 1990, né? Foi o grande ordenador, digamos assim, das relações diplomáticas, pelo menos entre países que outrora foram colônias e países que foram colonizadores. Mas isso foi um determinado tempo. E eu acho que, infelizmente, nós já ultrapassamos a fase em que fazia muito sentido argumentar na base da ideia da autodeterminação. E o povo saharaui está a ser vítima disso aí. Mas também há um outro aspecto, se me dizer isto, Antônio. É um certo paradoxo, né? E é um paradoxo que está no centro da identidade da União Africana. Porque um dos princípios fundamentais da União Africana é a questão da inviolabilidade das fronteiras coloniais, né? E sabe, há algo de trágico nisso, né? Porque estas colônias, essas fronteiras coloniais, né? São fronteiras arbitrárias que tiveram um impacto devastador para essas comunidades, né? Então há essa questão de que nós hoje estamos a lutar e os sarauís estão a lutar por um ideal colonial. Sim. Tem esse lado trágico, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, claro, nós reconhecemos que qualquer comunidade devia ter o direito e a possibilidade de se afastar de uma comunidade onde não se sinta à vontade. Só pronto está esse elemento colonial, né? Que continua a ser a expressão de um problema colonial, de um legado colonial. Então é muito complicado nesse sentido. Mas tendo em conta a conjuntura atual em relação aos sarauís e ao esquecimento profundo a que eles estão votados, se este plano pelo menos prever um governo, eles terem um governo autónomo dentro do Reino de Marrocos, pelo menos é um mal menor para um processo que se arrasta há tanto tempo. Eu receio que sim, que não resta outra opção senão essa, né? Porque também a Argélia vai ser por quanto tempo que a Argélia vai continuar a albergar toda aquela comunidade, vai continuar a afiançar, digamos assim, esta luta? Não vai ser por muito tempo, né? Quer dizer, já é muito tempo, é preciso a gente reconhecer isso aí. Sim, são mais de 50 anos já. Mais de 50 anos, quer dizer, até passa a fazer parte da identidade política da Argélia. Mas mesmo assim, quer dizer, eu acho que, sobretudo porque a questão da autodeterminação perdeu terreno nos últimos tempos, está a jogar contra a possibilidade de um dia nós podemos ver a proclamação, quer dizer, a confirmação, porque a proclamação foi feita, né, da República Árabe Saharaui, né, mas que ela continue a existir é muito improvável, né? Para os africanos, nomeadamente para a União Africana, ver os Estados Unidos tomar conta do processo não é uma derrota, por nunca terem conseguido em 50 anos resolver este problema. Sim, não, é uma derrota. Quer dizer, não é só a questão do Saara, é a questão do Congo. Nós vimos os americanos que até não resolveram o problema, né? Mas o Trump garante que tem a paz e, portanto, já merece o Nobel, portanto, por causa disso. Sim. Então, quer dizer, isto de facto não abona, não diz bem da União Africana, mas isto não é de hoje, isto já é antigo, tem muito a ver naturalmente com a própria fragilidade dos países, né? Porque, sabe, a paz faz-se também com força, né? E sem força não é difícil, não é fácil impor a paz, porque é preciso impor a paz até certo ponto, né? Tudo o que nós estamos a ver como problema em África acaba sendo determinado pela incapacidade dos países africanos de se imporem pela força. Sabe? Não se explica que a CEDEAO esteja assim praticamente a ser ridicularizada pela Guiné-Bissau, sabe? Senão pelo fato de que
ela não tem a capacidade de se mobilizar e usar a força para impor uma certa ordem na Guiné. Então, o caso Sahraoui, de facto, volta a levantar este problema aqui. Embora a gente também não deve esquecer que já houve uma altura que o Marrocos saiu quando abandonou a Organização da Unidade Africana justamente por causa desta questão. E só muito mais tarde é que regressou. Bem, vamos fechar por aqui esta primeira parte e passarmos à nossa entrevista. Desde o final de novembro que a Guiné-Bissau está a ser dirigida por militares que deram um alegado golpe para destituir o presidente Umaro Sissoko Embaló. Um golpe sem violência, levado a cabo pelos principais aliados do chefe de Estado deposto, que criaram um governo de transição composto maioritariamente por homens próximos de Embaló, chefiado pelo seu diretor de campanha nas eleições presidenciais. Desde aí, as autoridades de transição mudaram a Constituição, a lei quadro dos partidos políticos, marcaram as eleições para 6 de dezembro e mantiveram detido o principal líder da oposição em Embaló e político mais popular do país, Domingos Simões Pereira. E não cumpriram ainda nenhuma das exigências da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Domingos Simões Pereira foi libertado da prisão para ser mantido detido em sua casa, sob fortes medidas de segurança e sem poder comunicar com a imprensa, acusado, sabe-se lá de quê, e temendo pela sua própria vida. Um processo judicial fantasma que deverá acabar por servir de estratagema para o impedir de ser candidato nas próximas eleições e permitir a Embaló, que deverá, entretanto, regressar à Guiné-Bissau proximamente para voltar a ocupar o Palácio Presidencial e poderá vencer essas eleições, finalmente, aquelas que não conseguiu vencer a 23 de novembro. Ruth Monteiro, antes de mais, os nossos agradecimentos por aceitar o nosso convite para estar aqui neste podcast do Público. Está pessimista em relação ao futuro próximo da Guiné-Bissau? Bom, eu não quero estar pessimista. E quando continuo a ouvir declarações como aquelas que foram proferidas pelo presidente angolano na qualidade de presidente cessante da União Africana, em que ele alerta para as situações dos golpes de Estado em África que não devem ser admitidos de forma alguma, e faz uma referência específica a eleições marcadas por quem deu o golpe, eleições que podem ser realizadas por quem perpetrou os golpes de Estado, fica-me a esperança. Aliás, eu não posso deixar morrer a esperança de ver o meu país a reerguer-se, não é? Portanto, há toda uma história glamourosa da Guiné-Bissau, da luta de independência, quase que exemplar no mundo, que se está a desmoronar porque a classe castrense guineense não quer deixar o poder de forma alguma, desde que assumiram o poder. Não sei se será correto historicamente falar do golpe de 14 de novembro, nunca mais eles deixaram de ter uma preponderância negativa na sociedade e na estabilidade política do país. Isto, basicamente, é a minha expectativa em relação ao país, sim. O Africa Monitor tinha uma notícia na semana passada a dizer que o Embaló estaria prestes a voltar à Guiné-Bissau para reassumir a chefia de Estado. Quererá voltar a tempo da inauguração das obras no aeroporto de Bissau, que estão marcadas para meados de março. Acredita neste cenário? Eu acredito, até porque não houve golpe de Estado. O que há é uma encenação para manter o Sissoko no poder através das atuais autoridades que dão a face, e não um golpe de Estado propriamente dito. Aliás, observadores internacionais presentes no país foram muito claros nesse sentido. São os homens de mão do Sissoko que estão no poder, o Sissoko está em liberdade, quem está preso são os adversários políticos de Umaro Sissoko Embaló. A partir daí, se ele voltar à Guiné, ele tem todo o apoio e toda a segurança que lhe é prestada pelos seus homens que controlam o país, os militares e as milícias. Portanto, não me estranha que esse seja o panorama. Aliás, acredito que é o sítio onde ele se sente em casa, é a Guiné-Bissau, porque ele tem todo o poder. Nos outros países ele poderá ter condicionalismos que não tem na Guiné-Bissau, onde ele é o único chefe. E, portanto, não é de todo impossível esse cenário se, antes disso, nós não tivermos um posicionamento muito firme da CEDEAO e de outras instituições internacionais cujas vozes já se ouviram, a União Europeia, por exemplo, a CPLP. Portanto, se todos em conjunto decidirem por medidas muito similares àquelas que foram aplicadas em 2012,
nós não poderemos ter outro tipo de travão na Guiné-Bissau, porque se não estamos a convidar a CEDEAO a invadir com forças armadas para se degladiar com forças armadas guineenses, quer dizer, não é um cenário que me pareça lógico ou que me pareça apetecível neste momento. Haverá outras medidas menos musculadas, digamos, para conter os ímpetos dos homens do Sissoko. E é isso que eu espero que aconteça. Pensa que a CEDEAO falhou até agora à Guiné-Bissau? Redondamente. CEDEAO falhou todas as vezes que enviou missões à Guiné e que foi impedido e que se calou e aceitou a decisão do Umaru Sissoko Embaló de condicionar a sua entrada e permanência no país. A Guiné-Bissau subscreveu tratados e protocolos da CEDEAO que lhe obrigam a respeitar missões de avaliação da CEDEAO e a CEDEAO submeteu-se durante os últimos anos aos desejos de Umaru Sissoko Embaló. Parecia-nos estarmos perante um clube de presidentes que se protegem entre si e não protegem o povo. E essa é a sua missão, foi para isso que foram criadas essas instituições. E vimos este alto comando a agir exatamente da mesma forma, impondo regras à CEDEAO, impondo quem pode e quem não pode. Soubemos que o presidente de Cabo Verde, numa primeira missão, terá sido ameaçado para não ir à Guiné, porque não seria a pessoa que seria bem-vinda para ao alto comando militar. E nós vemos uma submissão que de alguma forma não se compreende destes chefes de Estado relativamente ao que se passa na Guiné. Parece que nos isolaram, somos cerca de 2.000 pessoas, não temos importância no mundo, é a sensação que nos resta, não é? Mas que tem falhado redondamente, sim, tem falhado. O que eu gostaria de perceber é o que faz com que esta elite político-militar guineense se comporta como ela se comporta. Não sei se dentro da sociedade guineense tem havido alguma reflexão sobre isso? Tem havido. Sissoko conseguiu fazer o seguinte: nós temos os militares ligados ao tráfico de droga. Isto é um ponto sensível, até para a minha segurança, mas eu vou ser muito sincera naquilo que é o meu pensamento, a minha análise da situação. Desde 2012 que nós temos os militares ligados ao tráfico de droga, e isso não é segredo para ninguém. Os americanos ofereceram uma compensação por quem ajudasse a capturar altas chefias militares, pelo menos um elemento de alta chefia militar que estaria envolvido no tráfico de droga. Temos um outro alto chefe militar que chegou a ser julgado e detido nos Estados Unidos da América durante cerca de 4 anos, salvo erro. O que é que Sissoko faz quando entra na Guiné-Bissau em 2020? Ele abre as portas ao tráfico de droga. Os últimos aviões que entraram antes do fecho do país por causa da pandemia trouxeram vários traficantes de droga que se encontravam no exterior e que se sentiram seguros para regressar. Eles tinham fugido, nomeadamente naquela situação da apreensão de 2.700 toneladas de droga por parte, conhecida como Operação Carapau e já não me lembro do outro nome, Navarra e Carapau. Logo a seguir reentraram com o Sissoko na presidência. Reentram no país, começa a não haver, praticamente não há apreensão de droga. Há uma situação de um traficante que é apanhado no aeroporto em Bissau e que depois o próprio ministro do Interior na altura foi acusado de ter ficado com a droga que foi apreendida no aeroporto. A polícia judiciária tem-se mantido calada, não há apreensões e isso é preocupante porque os traficantes não mudaram de rota. O que aconteceu foi que eles passaram a não ser detectados. Temos relatórios feitos pela Global Initiative em que se refere exatamente a situação em que o país se encontra. E isso culmina com uma última apreensão em que há uma participação da DEA em 2024, salvo erro, em fevereiro de 2024, que é mais um avião que aterra no aeroporto de Bissau. Os pedidos de aterragem, quando não vêm do topo, não vão ser aceitos pelos funcionários que controlam o tráfego aéreo no aeroporto.
Os aviões descem e há relatos e há uma lista dos aviões que aterram no aeroporto de Bissau, em plena luz do dia, que não são recepcionados por chefes de segurança do Sissoko Embaló, por chefes do gabinete de Sissoko, homens ligados a Umar Sissoko Embaló, é que recepcionam esses aviões no aeroporto de Bissau. Ninguém tem acesso à carga, ninguém faz o controle dos passageiros, entram e saem ou desaparecem consoante a situação. E não há um único processo disciplinar sequer contra o funcionário que autoriza a aterragem dos aviões. Este último de 2024, por exemplo, não se sabe quem autorizou a aterragem do avião, não houve nenhum processo disciplinar, não houve nenhum processo de crime, o Ministério Público é absolutamente ausente nessas situações. O Ministério Público só se ouve falar dele quando é necessário forjar processos políticos, processos judiciais contra políticos que incomodam no país, e portanto, quando ele tem uma classe castrense profundamente ligada ao tráfico de droga, ele próprio também ligado ao tráfico de droga, e sabendo-se que a mudança de regime pode alterar esse status quo de liberdade de tráfico, é claro que eles vão resistir. Porque a vida que o dinheiro do tráfico lhes fornece não é... Todos sabemos qual é o grau de riqueza que se pode obter com esse negócio ilícito, não é? Quando nós temos as pessoas com armas ligadas ao tráfico de droga, eles vão defender o seu bolso a todo o custo, portanto, e não temos dúvidas disso. O que isto significa na prática mesmo é que a Guiné-Bissau está refém de um grupo de criminosos. Absolutamente. Aliás, vamos aos atos que eles praticam. Domingos Simões Pereira, Otávio Lopes são deputados e são sequestrados, e não existe lei, não existe nada que impeça a violação do seu direito da imunidade parlamentar de que gozam. São sequestrados nas cadeias do Ministério do Interior durante meses e não há um processo judicial contra eles. Não há acesso a advogados. O Domingos Simões Pereira ainda hoje não tem acesso a advogados. Teve-o na altura em que foi ouvido no Tribunal Militar, na qualidade de declarante. Isso aconteceu agora no dia 13 ou 14 deste mês, em que ele foi ouvido como declarante num processo que corre termos no Tribunal Militar, mas ele continua a não saber qual é a razão do seu sequestro. Dizem que há um processo judicial, mas ninguém diz que processo judicial é esse. Nenhum juiz lhe aplicou essa medida de coação, e é importante referir que não existe no Código Processual Penal guineense a medida de coação de prisão domiciliária, portanto, mesmo que houvesse um processo, ele não poderia estar nos termos em que está. A medida mais próxima em termos de fonética é a obrigação de permanência, mas a obrigação de permanência obriga o cidadão apenas a não se deslocar, a não sair do país sem prévia autorização. Não é uma prisão domiciliária como existe no ordenamento jurídico português. Portanto, há todo um desrespeito grosseiro de tudo o que é lei, de tudo o que é legalidade no país. E de uma forma tão aberta, tão escancarada. Por exemplo, nós temos os golpistas alterarem a Constituição e depois até se declararem eleitos. Por quem? Não sei. Se calhar por eleitos pelo Umar Sissoko Embaló. E vão fazer eleições, marcam eleições, e a CEDEAO está a titubear com umas eleições marcadas por quem dá o golpe, ao abrigo de uma legislação e de uma legislação tanto da lei eleitoral como a Constituição que eles já reviram, que só eles conhecem, porque os documentos não são públicos. Não sei, eu acho que podiam fechar, encerrar as portas do país e dizer não existe mais Guiné-Bissau, porque de facto, se a CEDEAO aceitar a situação em que estamos, não existe, a Guiné-Bissau não existe. Já nem se pode falar em Estado falhado, não se pode falar em narco-Estado, simplesmente somos um grupo de pessoas abandonadas ao livre-arbítrio de quem tem armas e das ordens. Mas o que é que explica essa, quer dizer, para mim está clara esta flagrante violação das leis, né? Mas qual é o receio que eles têm de que Domingos Simões Pereira saia para fora de casa? Por que é que eles não querem isso? Porque o povo está com o Domingos. O povo está com o PAI Terra Arranca.
Até aqui foi o político, é o partido político que dá esperanças ao povo. Essa é a única razão. Se verificar bem a situação desde que o Sissoko Embaló entrou, ele conseguiu dividir partidos políticos, desmantelou partidos que o apoiaram até no dia de ontem, e só não conseguiu desmantelar o BEIGC. Ele conseguiu descredibilizar os outros líderes políticos, esvaziando a maior parte deles, não todos. Fernando Dias da Costa é um sobrevivente a essa tentativa de assassinato de caráter de todos os líderes, mas o Nuno Nabinhan, o Brahima Camará sucumbiram às manobras e à manipulação, que o Sissoko é exímio na arte de manipular as pessoas e usar o que temos de pior, o amor ao poder, o amor ao dinheiro, para que os princípios e a dignidade caiam por terra. Portanto, os poucos sobreviventes foram estes que venceram as eleições em novembro de 2026. Temos reunidos à volta do PAI Terra Arranca os líderes políticos que mantiveram a sua dignidade, mantiveram o seu compromisso com o povo. E, portanto, eles têm que ser anulados e silenciados para que Sissoko possa continuar como está. Porque o povo não está com o Sissoko. Não é à toa que ele tem o Supremo Tribunal de Justiça nas suas mãos. Quando ele não quis o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ele cercou o Supremo Tribunal, cercou a casa do presidente, arrebentou as portas, entrou, expulsou-o do Supremo e colocou lá quem ele quis. Portanto, ele tem o Supremo Tribunal de Justiça nas mãos, ele tem a Comissão Nacional de Eleições com ele tem os ministérios, ele tem o governo, ele tem o Tribunal de Contas, ele tem todas as instituições e todos os partidos políticos, à exceção do PAI Terra Arranca. E ele perde as eleições à primeira volta. Isso é um não enorme, mais do que isto não é possível, do povo contra Sissoko. E eu acredito que o resultado eleitoral, mesmo assim, foi manipulado. Em Gabu foi manipulado de certeza, mas mesmo com toda essa manipulação dos votos, ele não conseguiu impedir a vitória de Fernando Dias da Costa, apoiado pelo PAI Terra Arranca. Acha que há alguma hipótese de Domingos Simões Pereira ser candidato às eleições de 6 de dezembro? Se Sissoko Embaló e o seu regime saírem ou forem condicionados, e se aplicar a lei, ele é um cidadão como eu e como todos os outros, e ele tem o direito de se candidatar desde que preencha os requisitos legais, porque não? O que é importante é garantir que realmente aquela declaração um pouco de livres, justas e transparentes se verifique na prática, que as pessoas tenham o direito de se candidatar, que a sua candidatura não seja rejeitada sem critérios legais, como foi o caso do PAI Terra Arranca, em que 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça votaram de vencido, dizendo essa decisão do Supremo não está correta, e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça veio evocar um suposto direito de voto de qualidade que não tem, legalmente não tem, para fazer vingar a sua decisão de que o PAI Terra Arranca não iria concorrer às eleições. Chega o momento das eleições presidenciais, da candidatura das eleições presidenciais. Ele já sabe que a questão do voto de qualidade não é um argumento que vá vencer, e pura e simplesmente, aí sim, usando os seus poderes especiais de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não agenda para a plenária a apresentação da candidatura do Domingos Simões Pereira, e ele é afastado dessa corrida eleitoral. Portanto, se a comunidade internacional deixar de fechar os olhos a estas situações, e se houver responsabilização dos dirigentes do país, dos políticos corruptos, dos governantes corruptos, nós vamos poder sonhar um país em que cada cidadão terá a liberdade de sonhar com o que quiser. Se quiser ser Presidente da República, pois que concorra. Se quiser ser um simples técnico de eletricidade, que o seja. Se quiser exercer advocacia, que o faça. Digo isso porque eu sou advogada e é uma profissão de risco, dependendo do nosso cliente, assim estamos em segurança ou não. Ou seja, não existe liberdade na Guiné-Bissau. A mínima liberdade, nem mesmo para o exercício de uma profissão tão nobre como é a da advocacia. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau está aí que o diga, não é?
Tendo em conta a popularidade de Domingos Simões Pereira e a vitória, por exemplo, nas eleições de 2023 da coligação Pai Terra Arranca, por que razão o PAIGC continua sem conseguir mobilizar os guineenses para manifestações, para demonstração na rua dessa indignação em relação àquilo que foi feito por o Márcio Sissoko Embaló e pelos militares? Eu não pertenço à cúpula que toma essas decisões. Eu Sim. sei, enquanto cidadã, que o risco que se corre quando se vai quando se participa em qualquer que seja a manifestação, é enorme. Vidas têm sido ceifadas. Nós não temos a possibilidade de verificar as causas de morte, porque não há médicos, se há um médico legal, não existe nada nenhuma autópsia que possa ser feita para se verificar as causas da morte na Guiné-Bissau. As pessoas morrem muito rapidamente, muito repentinamente, muito sem nenhuma doença conhecida. Se saem à rua, são sequestrados, são levados para o Ministério do Interior, são brutalmente espancados com bastões, cara de pessoas que vão com a cara tapada. A maior parte são da presidência, milícias da presidência que vão ao Ministério do Interior e espancam brutalmente as pessoas. Somos negros e ficar com nódoas negras é porque não foram cócegas, foram violência extrema aplicada. Eu, por exemplo, conheço um deputado vitalício que foi espancado, ele tem problemas renais e ele foi espancado na zona dos rins. Daqui a 2 dias, se acontece alguma coisa, vão dizer que foi natural. Não foi natural, foram resultados do espancamento. O gás lacrimogéneo que é lançado para afastar as pessoas e diluir as concentrações da população são gases que estão vencidos há 3 anos. Vi invólucros das granadas de gás com datas de vencimento há 3 anos. É esse o gás que é lançado contra a população. E o que é que se pode fazer? Ir com o peito aberto para levar bastonadas, gás. Silenciaram as pessoas, de facto. Mesmo assim, tem havido alguma manifestação da revolta popular. Mas é claro que um dirigente dizer ao seu povo vão e enfrentem bastonadas em prol do país, eu não sei se é fácil de tomar essa decisão. Sim, estou aqui a ouvir atentamente o que está a dizer e devo confessar que está a falar de uma forma muito profunda e que me toca muito, mas ao mesmo tempo confirma algo que tem sido assim meu posicionamento em relação à Guiné-Bissau. É aqui entre nós os dois, entre o António Rodrigues e eu tenho sido a pessoa mais otimista em relação ao futuro da Guiné-Bissau, apesar de tudo. E, sobretudo, quando eu ouço pessoas como a Ruth Monteiro a falarem calmamente, mas com muita profundidade sobre o país. Eu queria lhe pedir para me ajudar a convencer o António Rodrigues que eu estou certo. Absolutamente, sabe, eu não sei se é um defeito enquanto guineense, se é enquanto pessoa, não me considero uma pessoa otimista, não me considero otimista, mas eu gosto de ver as possibilidades e não só as dificuldades. O país tem possibilidades de se reerguer, mas o país precisa de apoio. E esse apoio é-nos devido. É-nos devido enquanto povo, enquanto país, enquanto uma organização que está no mundo, é-nos devido pelas instituições às quais nos aliamos, a CEDEAO, a União Africana, a CPLP. Queremos ouvir Portugal assumir a sua responsabilidade histórica para com o povo guineense e esperamos que isso aconteça. E eu pessoalmente, e creio que o Elísio Macamo também, e muitos outros guineenses, temos feito ouvir as nossas vozes nesse sentido. Não é uma crítica por criticar, é uma crítica no sentido de não nos deixem sozinhos. Vocês têm a responsabilidade para com o vosso irmão. Nós comungamos a história, a língua e um passado que se
teve problemas. Ele foi restaurado pelo povo. E nem falo já de ligações políticas, falo de ligações das populações. Com Cabo Verde, a aliança política com Cabo Verde não foi um sucesso, claramente não foi, mas o povo fez essa ligação que os políticos não conseguiram fazer. Então eu tenho esperanças de que consigamos ser ouvidos. E eu digo-lhe que de todas as crises políticas da Guiné-Bissau que eu venho acompanhando, aquela que realmente tem tido mais eco positivo a nível internacional é esta do Umaru Sissoko Embalo. Nós temos a União Europeia falando repetidamente e pela voz e por vozes em português, devo dizer isso. Nós temos um apoio, ultimamente tivemos uma decisão do Parlamento português, penso que por unanimidade, pedindo a condenação, que até aqui ainda não tinha acontecido, do governo. Temos a lamentar que a mulher do Umaru Sissoko Embalo consiga vir num avião privado, gozando de imunidades que já não tem e trazendo dinheiro que claramente resulta de atividades ilícitas e não sabemos em que condições isso aconteceu. Não vimos muito interesse no inquérito parlamentar em saber concretamente o que estava a passar. Ouvimos o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer: eu vou à Abuja e vou tentar apoiar a situação, mas não sabemos o que é que aconteceu. Eu pelo menos não acompanhei e não sei o que é que aconteceu, qual foi o resultado dessa diligência do Ministro dos Negócios Estrangeiros português relativamente à situação de impasse em que nos encontramos na Guiné. E parece que Domingos Simões Pereira muda de local de sequestro, agora está em casa, mas continua sequestrado. Não sei se sabem, há 2 dias a casa dele foi invadida e retiraram as câmaras. As câmaras. Isso é propriedade dele. Toda a gente na Guiné tem as câmaras, que não há nenhuma legislação que o proíba, portanto isso é para vermos o grau de desrespeito pelos direitos mais elementares do Domingos Simões Pereira. E lamentavelmente vemos um presidente do Senegal que se arroga de viagens humanitárias para interceder pela situação de Domingos, põe-no em casa e considera o dever cumprido. E que é feito das tais decisões da CEDEAO que foram tomadas em dezembro de 2025. Nenhuma foi respeitada. E eles continuam a dialogar com o alto comando militar. Continuam como se eles fossem a autoridade no país. Autoridade reconhecida, de facto, atenção. Ruth Monteiro, vamos ter de terminar por aqui. Ótimo, já falei demais também. Agradeço-lhe muito as suas palavras. Foi um bom testemunho. Muito obrigado por esse testemunho. Estamos quase a chegar ao fim deste episódio de Na Terra dos Cacos, mas antes de terminar vamos deixar aqui as nossas sugestões, como habitualmente. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Bom, desta vez não trago nenhum livro, trago mais espetáculo. Acho que vai ser uma boa coisa. Entre o dia 4 e o dia 8 de março vai acontecer aquilo que é chamado Mozambique Music Meeting, portanto, o Encontro Musical de Moçambique. Portanto, é um festival de música que vai reunir muitos músicos, sobretudo moçambicanos, com praticamente todos os estímulos de música moçambicana, e eu acho isso sempre muito bom. Sabe, sempre que houver espaço para não se falar apenas de política, mas para as pessoas serem pessoas, isso é muito bem. Então, eu recomendo toda a gente que estiver em Maputo ou que estiver de férias e gostaria de fazer uma coisa boa, a visitar este evento. Ok, eu pela minha parte venho falar de um acontecimento. A editora Caminho acaba de editar em Portugal o audiolivro do romance de Mia Couto, A Cegueira do Rio, lido por Selma Wamus. Tem uma duração de cerca de 5 horas e está desde a passada segunda-feira disponível na loja digital Kobo. Professor, se quiser, pode aproveitar para comprar e para ouvir a Selma Wamus a ler Mia Couto. E com isto terminamos este episódio do podcast Na Terra dos Cacos. Assim que nos está a ouvir, o nosso obrigado pela companhia. Voltamos daqui a 15 dias para um novo episódio. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um grande abraço. A mim também.